Muito boa tarde a quem vai estar ou está aqui em direto para mais uma segunda-feira de quê? De conversas do Bani, que se querem sempre o quê? Profundas, mas também descontraídas. Nestas conversas convido sempre à vossa participação, porque isto de interação é bom para vocês, mas também é muito bom para mim, porque eu aprendo sempre convosco. Por isso, é sempre bom ter a vossa interação, a vossa opinião, porque estes temas muitas vezes não são de ânimo leve. Muitos temas que eu trago aqui, e digo isto com frequência nos diretos, são temas e são assuntos partilhados de forma mais privada, com alunas, com pessoas que se inscrevem ou até partilham nos inquéritos os seus desafios, aquilo que falamos de problemas, porque para algumas pessoas a dimensão é quase como seja um problema, muitas vezes não vemos a solução, não é? Então é muito desafiante. Então eu trago aqui de um jeito mais leve, não é? Sem mencionar muitas vezes os nomes, quando não é assim o objetivo, mas para trazer que, e sobretudo fazer-vos pensar que vocês, se sentirem o mesmo, não são as únicas, ou os únicos, porque isto, nós somos humanas e os desafios, toda a gente os sente, cada um à sua maneira e cada um com a sua visão. E por causa disso mesmo trago este tema. Espero que antes de mais, olá Sérgio, bem-vindo. Antes de mais, espero que tenham iniciado esta semana da melhor maneira possível. Temos muito regresso à escola já, muito fim de férias, e então espero que tenham tido umas ótimas férias e quem eventualmente ainda está naquele restíciozinho de férias, que aproveitem, porque elas são sempre especiais da forma, independentemente da forma como nós as vemos. Por isso, aproveitem os momentos, aproveitem todos eles, sejam sozinhos ou acompanhados. Então, regressamos mais a uma segunda-feira, conversas do Bani, e hoje o tema surgiu por causa da minha carta ontem à minha lista de pessoas que deram um e-mail, deram o seu contacto e que se inscreveram em alguma coisa com a Sofia Coelho Designer, e então estão numa lista especial de pessoas que recebem todos os domingos à noite, independentemente da hora, uma carta minha. E quando eu estava a escrever esta carta, apesar de ir como um e-mail, mas é quase como uma carta, à medida que eu estava a escrevê-la, comecei mesmo a dizer assim: não, eu vou tocar neste assunto amanhã porque faz todo o sentido. Então, às vezes, aqueles temas que eu já tenho pensados para aqui para os diretos, vou pondo de parte, porque quando eu acho que faz sentido tocar aqui no outro tema, eu trago. E então, espero que seja este um desses casos. Então, hoje, o título aqui deste direto é: que lentes usas para olhar para ti? Porque quantas vezes nós não distorcemos a realidade e as coisas à nossa volta, não é? E até da nossa vida, aquilo que nos rodeia, porque não olhamos exatamente com a mesma maneira que devíamos ver, não é? Então, se não me conheces, sou Sofia Coelho, sou designer de moda e ajudo mulheres 40 mais a valorizarem a sua personalidade e autenticidade. Isto, eu faço sempre aqui uma pausa porque não é só debitar, é pensar naquilo que estamos a dizer. E, sobretudo, sentirem-se bem, sentirem-se mais confiantes com a sua imagem pessoal e também com a roupa que têm, que escolhem, que usam, tudo o que faz com que comuniquem e que seja uma comunicação agradável, sobretudo a vocês próprias. Então, é isso que eu faço e é isso que eu tento trazer aqui também para vocês. Por norma, nós temos tendência, muitas vezes, a procurar longe e perguntaram-me hoje, tive com pessoas hoje que me perguntaram, então, ficaste super inspirada por teres ido às flores, fizeste uma viagem sozinha, fizeste férias sozinha, e eu, quando estava a organizar as minhas férias e esta ida sozinha, levava trabalhos de casa, porque pensei, vou estar em sítios maravilhosos, vou me inspirar, vou escrever, vou desenhar, vou ter ideias para as coisas que vão acontecer, que estão aí já para acontecer em outubro e ficam já convidados, está aí algumas coisinhas muito interessantes para acontecer, mas
eu pensei assim: vou trabalhar, vou-me divertir, vou absorver muita coisa, mas vou me inspirar. Eu estava a procurar naquela viagem também uma fonte de inspiração. O que é certo é que essas coisas vêm, não é quando nós queremos ou programadas. Perguntem-me como é que eu sei, não é? Que acabei de vir de uma. Mas o que é certo é que foi inspirador. Não digo que não. Mas nunca me sentei propriamente a escrever, com o intuito de escrever e estar ali a absorver durante X tempo, estar à espera que as coisas surgissem. Há tanto para ver, foi tão bonita a viagem, a ilha tem tanto para ver, o corvo também, as flores e depois o corvo, a ida ao corvo, que eu queria era absorver tudo. Eu queria aproveitar o presente, o momento, porque senão eu não estava a viver o momento. O único momento em que eu escrevi, e porque realmente estive sozinha, não estava lá mais ninguém, foi quando eu fui ver o nascer do sol. Eu estive lá cerca de 2 horas e meia sozinha, ou seja, já vi o nascer, o clarear do dia, o amanhecer, vi o nascer do sol propriamente dito e ainda estive lá um bom bocado. E então, quando eu estive nesse bom bocado, em que eu tirei algumas fotos, então nesse momento, partilhei aqui também algumas nas redes, e aí sim, escrevi um pouco aquilo que eu estava a sentir ali. Foi mesmo aquele momento, não foi à procura de inspiração e não, ou outra coisa qualquer. O que é certo é que, de certa forma, até trouxe muita inspiração, mas não inspiração programada. São coisas que eu agora reflito e olha, aquilo aconteceu, olha, aquele senhor disse aquilo, ou aquela senhora disse aquilo, ou aconteceu aquilo. Então eu agora, com o distanciamento, estou a absorver outras emoções, outras inspirações que aquele contexto me proporcionou, mas eu não estive ali propriamente para fazer isso. Mas o que é certo é que nós, assim como eu, não é? Todos nós, às vezes procuramos fora, muitas vezes, as respostas para coisas na nossa vida e da nossa volta. Por exemplo, se tu és uma mulher que deseja vestir coisas de tendência, ou o que é que está na moda e gostas de estar sempre em cima dessas coisas, o que é que vais ver? Deixa-me ver o que é que está a surgir, o que é que houve nos desfiles em Paris, em Milão, em Nova Iorque, em Londres, deixa-me ver o que é que está a acontecer. Ai, deixa-me ver o que é que as revistas ou a Vogue falam. Ai, deixa-me ver o que é que aconteceu aqui no Portugal Fashion, na Moda Lisboa. Ai, deixa-me ver aqui as tendências nas lojas. E então vamos em busca para depois aplicarmos. Ai, queremos ver aquela maquilhagem que nos faz fazer mais bonita. Vão ver tutoriais, blogs, coisas que vão buscar respostas, muitas vezes, àquilo que nós procuramos. E procuramos muitas vezes o que são ferramentas técnicas, que é aquilo que eu estou a dizer, ou seja, eu procuro algo, eu sei o que é que eu quero, então eu vou procurar algo nesse sentido. Por exemplo, uma coisa que dê para toda a gente. Imagina, eu tenho uns cortinados que caíram e eles estão suspensos e aquilo tem um parafuso. E de repente o parafuso cai. O que é que eu sei? Se eu não souber o que é que seja necessário, mas se tu souberes dizer, este parafuso é assim, eu vou precisar de umas chafendas para apertar o parafuso que já estava a ficar solto. Ou preciso de um novo parafuso. Eu sei o que é preciso, eu sei o que é que aconteceu e vou ao foco. Mas quantos de nós, noutras áreas da nossa vida, e muitas vezes áreas internas também, nós procuramos, mas não sabemos exatamente o que é que procuramos, o que é que precisamos e que respostas havemos de encontrar ou vamos à procura de que respostas. E muitas vezes, e não poucas vezes, nós vamos à procura de respostas quando elas estão muito próximas de nós. Só que olhar para a nossa vida com a clareza de quem não olha para ela todos os dias é diferente. Sei lá, Sofia, o que é que queres dizer com isso, não é? E depois digam aqui se faz sentido ou não. Mas o que é certo é que nós, quando, e eu digo aqui várias vezes, quando entramos em piloto automático, quando queremos olhar para nós estamos a olhar muitas vezes com os olhos diários de toda uma rotina que se instalou, de todo aquela, aquela agenda que nós temos muitas vezes pré-feita. Eu sei que levanto-me às 7, o despertador toca, levanto-me às 7, depois levanto os miúdos,
ou se não tiveres, depois levanto-me e vou à casa de banho, lavo a cara, vou preparar o pequeno almoço, preparo aquilo, vou ver a agenda, depois preparo a minha mala, vou ver a roupa. Nós estamos todas assim. E isto muitas vezes acaba por entrar numa espiral de não pensamos muito em não ser repetir um traçado que já existe. E o cérebro gosta disso, não gosta de fugir muito, já está pensado, não estejas a complicar. É o que o cérebro diz, não compliques, não compliques. E então entramos neste piloto automático. Fazemos o caminho sempre igual. Quando tu vais de casa para o trabalho, fazes um caminho repetitivo muitas vezes, quem nunca, não é? Muitas vezes, e não menos vezes, não é? Do que estas muitas vezes que eu estou aqui a dizer, nós nem damos conta do caminho. Porquê? Porque é tão igual, tão repetitivo, que pode passar ali, às vezes, sei lá o que a gente nem olha. Porquê? Vamos ali a pensar em mil e uma coisas. Há muitos pensamentos que nós temos por dia, que o ser humano tem, e se é uma coisa que o cérebro já está habituado a fazer, já sabe as curvas de cor, nós muitas vezes chegamos ao trabalho, estacionamos e nem nos lembramos como é que ali chegamos, se passamos por semáforos, se não passamos. Entendem? E este rangue-rangue, este ritmo, muitas vezes batido pelas mesmas estradas, não é? Se eu fizer um caminho novo e se eu te disser assim, tens de vir ter comigo em tal sítio e tu nunca foste, tu vais a estar atento a todas as placas e mais algumas. Porquê? Porque vais fugir daquela rotina e que tu não conheces aquele sítio. E às vezes nós precisamos de olhar para a nossa vida como quem olha pela primeira vez. Às vezes é bom quebrar, quando alguma coisa já te está a incomodar, é esse o momento, porque às vezes não sabemos quando é que devemos de, espera lá, aquele alerta, quando é que temos esse alerta? Às vezes esse alerta dá-nos quando é um acumular de algumas coisas que nós próprios já não sentimos bem, ou já não sentimos bem com a nossa imagem, ou começamos a reparar que estás muito irritada, que qualquer coisa te mexe contigo, e quando nós começamos assim, dizemos, mas eu não sou esta, o que é que se passa? E então é o momento de parar. Mesmo que não saibas o porquê, mas desde que sintas que está qualquer coisa que tu não te sentes bem, com alguma coisa que se passa na tua vida, ou até com a tua imagem, com o teu estilo, com o teu corpo, que seja, para. Porque às vezes esses momentos de paragem fazem-nos olhar com outros olhos para a nossa vida. E então é estas lentes que eu quero que tu penses que estejas a usar, eu quero que tomes essa consciência. Vou-te contar aqui, se calhar, duas histórias hoje. Não sei se está a fazer sentido, estão a ouvir bem. Ou seja, se puderes dizer isso, está tudo ok, se estão a ouvir bem e a ver bem. Mas eu vi isto, eu já não sei exatamente os pormenores desta história, mas aqui não está em conta os pormenores, está aqui a mensagem desta história. Houve uma senhora, e desculpem lá se souberem desta história corretamente, até peço para vocês partilharem depois comigo onde ela existe, mas eu recordo-me ter lido este texto há algum tempo, que era uma senhora, isto não era em Portugal, mas esta senhora viu, não sei se num caminho dela, numa coisa normal, se em algumas velharias, em alguma loja, não faço ideia. Mas a senhora gostou muito de uma pedra, viu uma pedra um bocadinho grande, gostou muito dela e comprou ou adquiriu ou apanhou, eu já não sei. Eu acho que ela a encontrou no caminho. E gostou muito daquela pedra e pôs no móvel. Ela olhava para aquela pedra e dizia, é tão bonita esta pedra, nunca vi uma pedra tão bonita. E teve algum tempo no armário dela, no móvel, assim na sua sala. O tempo foi passando, foi passando. Ao fim de algum tempo ela já não olhava, ao fim de alguns anos ela já não olhava para a pedra com a mesma magia que ela inicialmente sentiu quando viu essa pedra. A pedra continuava bonita, a pedra não mudou. O que mudou foi a forma como nós olhamos para a banalidade e para a rotina e para o nosso dia a dia, não é? Para as coisas que somos envolvidas e por isso é que às vezes falta aquela gratidão daquilo que nós temos, não é? Mas pronto, não fugindo aqui à história, e os anos foram passando e dizia, eu lembro que li, que eu acho que aquela casa tinha sofrido já 2 assaltos onde essa senhora vivia. Provavelmente era uma senhora com algumas posses e as pessoas que sabiam
se calhar menos mal intencionadas, não é? Acabaram por fazer assaltos a essa casa, ainda com a senhora viva. E então roubaram valores, pertences, algumas joias, roubaram dinheiro e pronto, e foram-se embora. E um segundo assalto, anos mais tarde, também foi mais ou menos o mesmo que aconteceu. Foram alguns pertences, alguns valores que existiam ali mais visíveis, mas o que é certo é que ninguém valorizou aquilo. Com o passar do tempo, a senhora já não olhava da mesma maneira para a pedra e dava-lhe jeito de ter um batente na porta. E aquela pedra era o ideal, espetacular. Até era bonita, mas punha ali e dava mais jeito atrás da porta para a porta não bater na parede. E pronto, e lá ficou. Se ela já não ligava muito à pedra e já não olhava grande coisa para ela, então passou a mais redutor ainda o significado daquela pedra para ela. Então ficou ali no chão, varria-se, estava ali à volta e ninguém deu conta daquela pedra. Já nem ninguém que lá fosse àquela casa já nem via a pedra, porque já nem sequer tinha um lugar de exposição. A senhora faleceu, passados uns anos, e penso que foi um sobrinho que adquiriu a casa, ou foi lá para avaliar as coisas, já não me recordo, mas ou aquilo calhou a ele, e está tudo bem, não é isto que importa na história. O que é certo é que o sobrinho olhou com outros olhos, não é? Quem não vai estar ali ou não está presente ou já não ia ali há muitos anos, começa a olhar para as coisas com outra intensidade. Quantas vezes, não é? E eu já vou-vos contar aqui outra história que aconteceu. Mas o que é certo é que o sobrinho olhou para aquela pedra e despertou-lhe atenção. E despertou-lhe atenção pelo sítio onde ela estava, sendo tão bonita, e chamou a atenção que ele viu que aquilo não era uma pedra normal, não era vulgar aquela pedra, e chamava-lhe muita atenção. Ele pegou na pedra e levou a pedra para ser analisada. E o que é que descobriram? Descobriram que era uma pedra semi-preciosa, de âmbar. O âmbar muitas vezes está lá petrificado, animais fósseis que lá ficaram. Eu depois não me lembro se estavam lá nessa pedra também fósseis, que isso ainda encarecia mais o valor da peça. E acho que foi um museu que eu quis comprar e adquirir, porque já eram raras e estavam a nível histórico, aquele âmbar era de uma determinada época. Ou seja, a senhora tinha ali um valor incalculável, que os ladrões não deram conta porque estava num sítio que não era um museu, não estava com destaque como se fosse uma joia, não estava guardada como se fosse uma joia e estava ali esquecida. E quantas vezes nós não somos esta pedra semi-preciosa que estamos aqui, não é? E nós somos as próprias a não valorizarmos. Por isso é que há muitas pessoas que às vezes vêm ter connosco a dizerem: és tão bonita, és tão simpática, és tão divertida. Ou eu dizer-te a ti isto: és tão bonita, és tão simpática, és tão divertida, és tão profissional, és incrível, faz aqui uma ponte, uma ligação com as pessoas espetacular. Quantas vezes nós não dizemos isso e a pessoa: achas? Eu sou isso tudo, estamos a falar de mim, não é? Parece que quando alguém nos valoriza, somos as primeiras a achar estranho, tipo, isto aqui ele deve querer alguma coisa em troca, não é? Porquê? Porque nós parece que estamos mais habituados com a crítica, que vem dali alguma coisa de crítica, apesar de todos gostarmos de ser valorizados, mas parece que já estamos à espera da crítica e não de uma valorização. Parece que nós, como seres humanos, esquecemos muito mais de valorizar e de impulsionar que as pessoas deem o seu melhor e mostrem os seus valores, não é? A potência que está ali, porque muitas vezes eu acho que se calhar é por medo daquela pessoa brilhar e nós termos receio de não brilhar também. E vivemos sempre em comparação. Por exemplo, não era esta história que eu dava para te contar, mas para exemplo, eu quando subi ao Corvo, e subi ao Caldeirão do Corvo, em que eu fui deixada lá para depois descer e estar ali 2 horas e meia a fazer aquele percurso, o senhor que levou a carrinha até lá para deixar lá, a minha reação quando eu desemboco para aquela vista foi: uau! A minha reação. O senhor virou-se e disse: isto já não me diz nada, não é? Já estou farto de ver isto. O comentário dele foi até menosprezar um bocado aquilo. Sim, isto é bonito, mas já não me diz nada. E, no entanto, é espetacular. Mas é verdade que muitas vezes nós agarramos e a pena
que a gente não olhe sempre com estes olhos quase de uma criança embebida de tipo. Eu já vi isto muitas vezes, mas continua a ser bonito. Continua a ser bonito. E esquecemos disto. E este senhor, quando me disse, eu já estou farto de ver isto, porque é rotina, é o diário dele, de levar pessoas ali, ele já viu, e a pena é que ele transmite aquilo com um ar de saturação. É pena, porque quem vai lá como turista fica tão contagiado com aquilo, por norma, acho que toda a gente fica ali meio contagiado com aquela realidade, com aquela capacidade da natureza de transformar autênticas obras de arte. E, no entanto, isto também eu quero que reflitas para ti. Muitas vezes nós cansamos nós porque caímos numa rotina de deixar de olhar para nós com olhos de ver. Assim como esta senhora olhou para aquela pedra, para ela era uma pedra bonita e na realidade era uma pedra semi-preciosa num lugar quase lixo. Assim como pessoas em determinado. Faz de conta. Eu colocava numa loja um expositor com um vidro em cima, uma redoma em cima e um colar feito por mim, faz conta, não sei, pronto, um colar em cima de uma almofadinha e aquilo ali como uma proteção para ninguém mexer. Se eu fosse olhar para aquilo, eu dizia, aquilo é uma joia caríssima e se calhar era uma coisa de 5 euros. Mas o valor, a envolvência que eu estou a dar à volta faz remeter o sítio onde eu estou a colocar aquilo. O que é que faz? Faz com que a minha percepção seja de algo valioso, pela forma que eu estou a tratar aquele objeto. Se eu pegar no mesmo colar e o colocar ali, perto do chão, caído, uma coisa assim, dentro de uma cesta misturada com outros, ninguém vai olhar para aquilo. Ou então, melhor, se eu meter lá realmente uma peça valiosa nessa envolvência, se calhar vão olhar para aquilo e pensar que aquilo é uma coisa de bijuteria. E, no entanto, não. O que é que eu quero dizer com isso? Sofia, o que é que tu queres dizer com isso? Bem-vindas aqui a quem está aqui. Olha, a Filipa, bem-vinda. E Maria também, muito bem-vindas. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que muitas vezes estas coisas preciosas que nós temos, a valorização que tu dás também ao teu aspecto, aquela ideia de eu sou uma pessoa simples, eu não quero mostrar, ou eu não sou vaidosa, não é o caso disso. Há pessoas vaidosas, sim, há pessoas que não são tão vaidosas, são simples, está tudo bem. Mas uma coisa é autoestima e amor próprio. São coisas diferentes. O que eu te quero dizer é que tu, com a tua autoestima, e o poder que tu tens de trazer isso ao de cima, e quando não estás bem, procurar então o porquê de não estares tão bem, eu quero é que tu valorizes, porque quando tu própria valorizas essa joia que tu és, não é? Essa pedra semi-preciosa ou preciosa que tu és, a forma como tu te apagas, ou a forma como tu a colocas, a adornas, não é? Não estou a dizer para exagerar, estou a dizer a forma como tu caprichas contigo, com que tu cuidas de ti, vai então valorizar e vai te tornar naquele tipo de expositor em que uma pessoa diz aquela pessoa é especial, não é? Porque tu estás a puxar para cima, estás a ser ouvida e vista, mesmo na tua simplicidade. Quando um arrumador ou uma pessoa sem abrigo vem ter contigo, a nossa tendência não é por mal, não é? Eu, por acaso, não costumo, como eu estive nos sem-abrigo a trabalhar, já não faz confusão. Mas eu sei que há pessoas, se eu estiver a observar, as pessoas vão se desviar. Vem aquela pessoa, o intuito às vezes é desviar, é de repulsa, muitas vezes. E eu acredito que essas pessoas até não é por maldade, mas as crenças aqui na cabeça vai dizer que ele é uma pessoa assim, é uma pessoa se calhar má, ou vai roubar, ou vai andar aqui atrás, ou ainda me vai arriscar o carro se eu não lhe der dinheiro. Porquê? Porque nós estamos a rotular a imagem. Então nós também vamos ser rotuladas. Não quer dizer que seja por uma coisa má. Eu quero dizer é que tu deves ser tu própria primeiro a valorizar-te. E antes de mais, eu não sei se está a fazer sentido, olá Catarina, bem-vinda aqui ao direto. Depois podem ver desde o início. E se quiserem, podem também subscrever o canal do YouTube e assim seguem tudo. Mas
Por exemplo, vou contar aqui um episódio que aconteceu ontem que fez com que este título e a minha carta de ontem à lista fizesse sentido e desse um modo para estarmos aqui hoje também a falar disto. Ontem eu fui mostrar um miradouro e só lá tinha ido 2 vezes. Quer dizer, 2 vezes não. Ontem foi a segunda vez que eu lá fui, porque é um acesso um bocadinho complicado e até um pouquinho perigoso. Mas subi, porque sabia que as pessoas que iam comigo iam adorar conhecer aquele miradouro, e então subimos. Foi a primeira vez que eu fui com binóculos para ali. Quando estávamos no topo, porque é muito íngreme lá em cima, estávamos 4 pessoas lá em cima e quase não dava muito para a gente se mexer, tínhamos de mexer com muito cuidado. O que é certo é que estávamos com uns binóculos e foi magnífico ver com binóculos ali, mar, serra, tudo ali à volta. E cada vez que passávamos os binóculos de uns para os outros, tínhamos de regular ali o foco, porque quando vinham para mim, vinham desfocados e eu regulava para eu focar. Quando eu entregava a outra pessoa, a pessoa também tinha de focar. Nunca passámos os binóculos sem que nós tivéssemos regular para cada um de nós. O que é que isto me faz lembrar e que ideia é que eu tive? Assim, veio logo. Meu Deus, isto acontece na nossa vida. O que serve para mim não serve para as outras pessoas. Quantas vezes? Quantas vezes? Nós muitas vezes acabamos por ir buscar coisas. Estas coisas procuramos fora, não é? Às vezes as respostas com que eu estava a iniciar aqui o direto, procuramos tantas vezes respostas para a nossa vida fora, mas aquelas respostas são standard, são respostas que não são feitas para ti nem à tua medida. São muitas vezes de alerta, assim como eu estou aqui a fazer, isto é genérico, mas se calhar alguma de vocês vai começar a sentir, espera lá, a Sofia parece que está a falar para mim agora. É que eu sinto isso. Há pessoas que não vão sentir isso. Ou daqui a uns tempos podem estar nesse momento e vão dizer assim, eu lembro que a Sofia falou uma vez sobre isto no direto dela. Nós estamos em fases diferentes. E depois nós, quando recebemos e realmente dizemos, não, realmente, o que eu estou a sentir neste momento tem a ver com isto. Então eu tenho daquilo que eu recebo, eu tenho que focar para mim o que serve, o que não serve, tenho que filtrar, tenho que ter a consciência também dessas coisas para que tudo aquilo que eu vá absorver e que vá beneficiar e que vá fazer com que eu altere alguma coisa ou acrescente alguma coisa na minha vida, faça sentido. Então, estas lentes, quando nós recebemos as coisas, sejam elas quais forem na nossa vida, sejam as roupas que vocês comprem, às vezes é preciso fazer ali algumas alterações para estar de acordo com quem vocês são, para transmitir realmente quem vocês são. Aquela pedra é a vossa redoma, é a vossa caixa, é o vosso embrulho, chamem-lhe o que quiserem. Vocês embrulham o corpo, a roupa embrulha-nos. Os acessórios são um complemento, é como se fossem os lacinhos nos presentes. Nós vestimos, nós temos de criar esta conexão com a imagem que nós temos e não estamos a falar de futilidade. Há pessoas que podem ser, mas eu acredito, se tu estás parada aqui a ver este direto ou vais ouvir em podcast, é porque não és uma pessoa fútil. É uma pessoa que está a sentir que está num momento que precisa de mudança. Qualquer coisa que está aí que tu, se calhar, estás neste momento à procura dessas respostas para ti. Então é importante que tu, mesmo aquilo que eu digo, ou com outras pessoas que tu sigas, com outras pessoas que tu ouves, que para ti façam sentido, pega, faz conta que são estes binóculos e reajusta para a tua vida. E eu pergunto, com que lentes é que tu andas a ver a tua vida, a tua autoestima e a ti própria? Porque a forma como nós olhamos as coisas, se estiverem desfocadas, se estiverem negativas, se estiver tudo com ar que tudo não estás bem, estás desconfortável, tu não vais ver nada de bom, nada nítido. E vai afetar várias áreas da tua vida. Porquê? Porque as lentes estão distorcidas, aquilo não está para ti. Tens de começar a ir regulando e percebendo, olha, eu agora vejo muito melhor. Ainda posso ver melhor, espera lá, e vou regulando. E se calhar vais percebendo que precisas ficar, se calhar, mais calma, ou ser mais tolerante, ou mimar-te mais, cuidares mais de ti, tens um momento só para ti, por exemplo, para a família, mas depois dizes assim, família, agora este é o meu momento. Durante um quarto de hora, não me digam nada.
Por exemplo, fazeres isso como um hábito teu, mas de crescimento, tu sintas que cresces sempre que fazes isso para ti. Um sítio novo num café, por exemplo, conheces um espaço diferente, fazes um programa diferente, foge à rotina às vezes. Apesar de nós termos de ter alguma rotina, se não estávamos sempre ali a pensar, a pensar, a pensar, já vou ler aqui o que a Filipa está a partilhar connosco aqui no Instagram. Mas nós precisamos destas rotinas porque também nos equilibram, senão estamos sempre a pensar o que é que vamos fazer. Mas, por vezes, tem aquele momento teu e coloca na agenda, porque senão vais-te esquecer. Eu coloquei, a minha não está aqui ao pé, está ali na mesinha, mas senão eu até vos trazia. Todos os dias de manhã eu tenho aquela rotina, e é a rotina. Podias estar a dizer, oh sim, então estás aqui na rotina. Estou, mas é uma rotina que não é exatamente igual todos os dias. Eu faço exercício físico de manhã, não é o mesmo exercício físico todos os dias, mas é aquele exercício durante meia hora. É exercício físico. Não é o mesmo, mas é exercício físico. Hoje, por acaso, fiz yoga, mas depois tenho o meu momento de meditação. Sempre que eu me levanto de manhãzinha, ainda está tudo a dormir, é o meu momento. E depois começa o dia. E começam o resto das rotinas, as coisas a acontecer. Mas aquele momento é de conexão. Para quem? Para mim. É comigo, é o meu momento. E se calhar estás a precisar de começar a ter o teu momento para começar a perceber e a regular estas lentes. Então vou ver aqui o comentário da Filipe e vou lê-lo em voz alta, para quem for ver depois aqui nas outras plataformas poder seguir aqui o raciocínio. É isso mesmo, Sofia. Muitas vezes acontece comigo ou as minhas clientes dizem isso, mesmo que viram o meu vídeo e parecia que eu estava a falar com elas. É verdade, Filipa. É a conexão. E é muito bom porque nós, cada uma de nós aqui, até tu, por estás a dar aí o exemplo de quem te escuta, nós só somos escutadas também. E um escutar ativo, um escutar de nós ouvirmos alguém e dizer epá, espetacular. Quantas vezes nós não temos pessoas que admiramos, às vezes até estrangeiros, pessoas que, por exemplo, a ópera, não é? Quem não conhece a ópera, eu, por exemplo, admiro aquela mulher, cada vez que eu conheço mais a história dela, ainda mais admiro, e no entanto eu não a conheço, mas para mim é quase uma fonte de inspiração. E todas nós, muitas vezes, podemos ser fonte de inspiração sem sabermos. Dos nossos filhos, família, amigos. E quando nós também estamos bem, e quando começamos a vestir uma autenticidade, e não falo só da roupa, quando vestimos, quando eu assumo que tenho falhas, tenho erros, mas também tenho virtudes, quando a gente se conhece e estamos aqui e estamos a falar em que as pessoas dizem não, ela é assim e nota-se que é desta maneira isto tem tudo a ver com ela. Quando a gente vai conhecendo, porque vamos sendo mais transparentes, não estou a dizer vulneráveis, porque é bom a gente também ter o nosso escudozinho e filtrar quem merece saber mais, não é? Entrar na nossa esfera mais privada. Mas do âmbito geral, nós vamos transmitindo até no trabalho quem somos, se somos confiáveis ou não. E isto de escutar, quando as alunas aqui da Filipa escutam, não é? Está aqui a Filipa a dizer muito bem, é conexão, nós conectamos. E quem escolheu ouvir a Filipa, conecta-se com os valores da Filipa. Há pessoas que se calhar vão passar aqui no direto e vão passar este direto ao Reels, assim de repente, vão ver os primeiros minutos e dizem, não ligo nada, não me identifico nada com o que esta pessoa diz, porque eu quero outras coisas, eu quero imediato, eu quero não pensar na vida, isso causa-me dor, eu não quero pensar nisso, eu quero outras coisas. E está tudo bem, temos momentos diferentes na nossa vida e agradamos a uns e não agradamos a outros. Porquê? Porque temos opiniões diferentes. Assim como eu não visto roupa de uma determinada maneira, nem liga calças rasgadas, não liga isso, e há outras pessoas que até gosto muito de ver, mas para mim não me identificam. Ou seja, nós temos de filtrar, temos de readaptar as lentes e ver o que é que faz sentido para nós. E obrigada pela partilha, Filipa. É mesmo isso. E tu tens mais valor do que aquilo que tu pensas. Mas se eu estivesse aqui a falar disto com um ar que te fizesse pensar assim, a Sofia a falar destas coisas e está assim de uma maneira, vocês nem me ouviam falar. Se eu tivesse de uma forma que não preenchesse
aquilo que eu estava a dizer, ou seja, não bater certo aquilo que eu digo com aquilo que eu faço, vocês não paravam de me escutar, porque parecia que da minha boca não estava a sair algo de verdade nem coerente. E vocês param para escutar quem vos transmite isso. E outras pessoas param para vos escutar e para vos ver e para vos ouvir e para convidar para sair e para estarem em grupo, porque para elas é importante a vossa palavra, a vossa opinião, o debate de ideias convosco, vocês acrescentam valor. E então isto é importante porque se nós não estivermos interligadas também connosco e que nós somos as próprias a orgulharmos, não daquilo que ainda falta fazer, não é, não é daquilo que a gente está a ver ao longe que gostávamos ainda de lá chegar e havemos lá chegar, mas todo o caminho que a gente já fez, é importante nós orgulharmos daquilo que já foi feito. E muitas vezes temos esta pressão do que ainda falta, do que ainda falta, do que ainda falta. Então parece que andamos a correr sempre atrás de uma cenoura, estamos tão concentrados atrás, não é? Que ainda falta, ainda não cheguei, nunca chego ou àquilo que eu quero, e que acabamos por não olhar para toda a realidade à nossa volta e as vistas fantásticas que vamos estando a perder. Ou seja, o percurso da nossa vida que vamos estando a perder. Se eu estivesse muito concentrada em ir para as flores, sempre com o caderno na mão, estar num sítio, mas estar concentrada a olhar para uma folha e a escrever, eu não ia estar atenta a ver aquelas libelinhas gigantes, não ia estar a ver, acho que aquilo eram garças, não ia estar atenta a ver as cascatas a cair para um lago magnífico, não ia estar atenta àquilo, não ia estar a viver o presente. Porquê? Porque eu estava focada numa coisa e disse, não, eu vou-me focar em absorver o melhor que eu consigo aqui. Cheiros, sabores, imagens, memórias, é isso que eu quero tirar daqui. E é o que vocês devem fazer ao longo do vosso percurso, é saboreiem. Vejam o que é que vocês já fizeram, orgulhem-se do que já fizeram e queiram ainda superar e superarem-se, porque à medida que vocês entram em processo de superação de pequenas coisas, tinha mal, eu vou partilhar isto, não digo quem é, não interessa, mas tive uma aluna que teve direito a uma ação de 1 para 1 comigo, comprou um desafio de 21 dias no final, quem quiser fazer está convidado a fazer o desafio de 21 dias, se calhar é um bom primeiro passo para mudar aqui as lentes. Fica aqui o convite. Se quiserem, basta irem ao link na bio, por exemplo, ou aqui, até posso deixar depois aqui, o desafio de 21 dias. E ela comprometeu-se, ela levou o desafio muito a sério. Tivemos depois a conversar e ela levou mesmo muito a sério. Ali, 21 dias imersivos para ela. É prático, eu perguntei, foi difícil? Não, mas é preciso estar concentrada a fazê-lo. É preciso a gente olhar e despirmos de eu vou fazer, seja o que for, eu vou fazer de acordo comigo. Então ela fez e estava a dizer o que parecem pequenas coisas ou banais, para ela foi uma conquista enorme. Então dizia-me assim, Sofia, estou tão contente, pela primeira vez estou a usar uns brincos maiores. Eu não usava brincos maiores, ela tinha esse complexo. Então foi maravilhoso. Eu fiquei tão extasiada a ver, porque era um desafio, era uma superação. E a seguir há de pôr brincos, se calhar, mais compridos. São superações que ela vai fazendo. E se ela tiver a ver aqui o direto, ou for vendo que ela é assídua, um beijinho grande pela partilha tão especial que teve comigo. Mas isto para vos dizer que vocês não precisam de procurar coisas megalómanas. Muitas destas coisas acontecem com pequenas coisas que vocês vão dizer: epá, fiz isto, tive coragem de fazer isso. Olha, se fugi da minha rotina. Olha, fui àquele sítio. Ousei experimentar uma roupa ou uma cor que eu nunca imaginaria vestir. Saiam, porque vocês vão descobrir um maravilhoso mundo novo que vocês não estavam habituadas. E isso é bom. É muito bom. Vocês, fica aqui a deixa, façam. Mais do que eu estar aqui a dizer, experimentem em vocês, porque quando nós passamos à ação, somos nós próprios que bebemos esse sentimento. Eu não posso ser feliz por vocês, eu não posso ficar triste por vocês, posso ficar com empatia, com perceber que se calhar estão a passar um bom momento ou um mau momento, mas o sentimento verdadeiro que cada uma de nós sente
Não dá para transmitir a mais ninguém, por mais que tenhamos ali pessoas ao nosso lado. Mais ninguém sente aquilo que vocês vão sentir. E ninguém sente aquilo que eu estou a sentir. Então vive, vocês precisam de viver e saborear. Porque quando vocês vão saborear e quando começam a ser donas das vossas decisões e opções, a coisa começa a ganhar um foco completamente diferente. Por isso, antes de fechar aqui o direto e despedir-me de vocês, volto a perguntar, em modo de reflexão, com que lentes estás a olhar para a tua vida e para ti? Não é? Quais são as lentes que tu estás a usar? São positivas, são negativas? Como é que tu estás a olhar? És muito crítica contigo ou não? O que é que tu achas que podes focar ainda mais? O que é que não está a ser tão bom neste momento? O que é que está a ficar meio desfocado que tu não estás a gostar tanto? Então, em vez de não olhares para ver que não está desfocado, eu quero que tu foques naquilo que está desfocado neste momento. Porque senão, a seguir vão ver outras áreas que vão ficando desfocadas e depois é tudo, tudo. Já não servem aquelas lentes. Então começa assim, seja alguma área da tua vida que não esteja tão bem, toca a perceber o porquê. E essa clareza vai-te dar uma noção completamente, muita coisa, muita coisa. E se calhar vais começar a mudar também a forma como tu ages, as tuas atitudes, o saber dizer não, não fazer fretes muitas vezes para agradar simplesmente aos outros e a pessoas que se calhar nada acrescentam, não é? Então começar aqui a filtrar para ver o que é que faz sentido. Toca aí a pensar em jeito de reflexão e escreve, porque às vezes escrevendo, pondo por escrito aquilo que nós pensamos, às vezes começamos a ter outra noção quando olhamos e daqui a uns dias voltas a olhar para aquilo que escreveste e vais dizer que engraçado, não? Até é estranho estar a ler isto. Então fica aqui esta sugestão da minha parte e espero que tenha feito muito sentido. Quem esteve aqui em direto, muito obrigada. Quem esteve aqui no YouTube e quem vai ver em diferido, pode colocar em diferido e pode colocar comentários aqui, como a Filipa deixou também aqui comentários no Instagram. Partilhem, porque outras pessoas que forem ler, provavelmente vão sentir que não são as únicas. Um beijinho enorme, muito obrigada a quem está aqui, quem entrou agora também, muito obrigada. Uma boa continuação de semana. E já sabem, não se termina aqui as conversas do Dani sem dizer a frase de sempre, não é? Porque isto é já aqui, já faz parte e que fica entranhadinho aqui em nós. A forma como a semana começa não tem de ser necessariamente igual à forma como ela acaba. Por isso está sempre nas nossas mãos podermos mudar aqui alguma coisinha, uma pequena atitude, um pequeno gesto que nós às vezes não fazemos, porque não alterar isso para que o resultado no final da semana seja diferente e que ela comece e acabe sempre muito bem, mas que seja sempre em evolução. Um beijinho grande, uma ótima continuação. Fica aqui então a sugestão para vocês fazerem o desafio de 21 dias. Se não conseguirem aceder através aqui das plataformas, mandem mensagem privada e eu mando o link para vocês. Fiquem bem e vamos nos ver por aqui.